Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas revisões que cabem para você aumentar o seu benefício. Então, entre os quase 2 milhões de segurados na fila do INSS, muitos são aposentados e pensionistas aguardando a revisão do seu benefício. O INSS ele não informa o total desses requerimentos nem o tempo médio de espera para análise de uma revisão administrativa. Porém, ao pedir uma revisão, o aposentado tem o direito de receber uma resposta no prazo de 45 a 60 dias. Os 45 são o limite que o próprio INSS informa ao segurado na hora que ele faz a solicitação. Já os 60 dias correspondem ao prazo inicial de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, conforme a legislação. Então, para você entrar com pedido de revisão, tanto na esfera administrativa quanto na justiça, é preciso obedecer a algumas regras. A principal delas é respeitar o limite de 10 anos fixado em lei para contestar o benefício. Então, o prazo começa a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do primeiro benefício. Então, quem identifica um erro de cálculo na média salarial, falta de um período contributivo dentro da decadência, pode pedir a revisão do benefício pelo site. Então, meu INSS, o segurado deve anexar os documentos pessoais, explicar... Gente, isso é importante. Você tem que explicar claramente o motivo que você está entrando com a revisão, tá? Junto ao pedido, é necessário incluir os novos documentos que comprovem o direito que está sendo requerido. Então, segundo o INSS, o segurado será previamente comunicado nos casos em que for indispensável o comparecimento em uma de suas agências para comprovar alguma informação. Então, a solicitação deve ocorrer quando há certeza de que um direito não foi reconhecido e quando há novos documentos para apresentar no Instituto. Então, se o INSS reconhecer erro a favor do segurado, serão pagas as diferenças de até 5 anos antes do pedido da revisão, com correção monetária. Então, quem recebe o benefício tem direito a corrigir os valores se identificar algum erro. O pedido pode ser apresentado no próprio Instituto ou através de ação judicial. Então, há vantagens da revisão é que ela não custa nada, o segurado só precisa apresentar a solicitação sem obrigação de contratar um advogado. O pedido é feito pelo site Meu INSS ou pelo 135. Você precisa apresentar documentos que comprovem o direito. Se o pedido não tiver resposta dentro do prazo, o segurado ele já pode ir para a justiça. Agora, se foi comprovado que houve erro, o INSS tem que implantar o benefício maior e pagar os atrasados. Então, esses valores são a diferença entre a aposentadoria que estava errada e um novo benefício com correção, porque, claro, você sempre vai pedir para que sejam pagos os valores dos atrasados. E o segurado tem direito à correção monetária do valor. Na justiça, ainda tem o pagamento dos juros. E os atrasados são limitados a 5 anos antes do pedido de revisão. Então, você vai entrar com o pedido, você vai pedir os últimos 5 anos. Só que aí, o que acontece? Quando você pede revisão, o benefício vai ser revisto. Você tem que ter documentos que comprovem o direito. Não adianta você falar, mas eu falei... Não, a tua palavra sem documento não resolve. Você precisa juntar documento para comprovar aquilo que você está falando. Se você não tiver como comprovar, fica complicado.
E aí você tem que ter um cuidado, porque quando você pede revisão, o benefício vai ser revisto. Por isso você tem que ter documentos e se ele entender que a concessão foi indevida ou que algum período entrou a mais, por exemplo, a renda pode diminuir, ou se ele checar que, não, mas ele não tem o tempo de contribuição, dependendo do erro, às vezes a pessoa vai te consultar, você olha e fala, olha, quer um conselho? Fica quietinho, vai embora, porque se revisar, você tem risco até de perder a aposentadoria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do tipo de benefício, vamos supor, a pessoa está aposentada, aposentadoria especial, quer revisar, quer incluir o período que ela trabalhou especial depois de aposentada. Gente, não pode. O INSS cancela a aposentadoria se você fizer isso. Por quê? Porque se ele tirou você do mercado antes da hora, para você não ter o perigo de continuar no mercado e acabar morrendo, aí você volta e ainda quer um recálculo daquilo, você quer entrar com uma reaposentação, por exemplo, não tem como. Aí você se prejudica. Então, esse é um cuidado que a pessoa que... Por isso que a gente fala, às vezes a gente fala, é importante você procurar um especialista em previdenciário. Ela tá puxando a sardinha, né, ela tá falando de... Não, é porque eu sei que se não for feito por um especialista, se não for uma pessoa que entenda do que ela tá falando, ela pode te prejudicar o valor do benefício. Cancelar a aposentadoria é muito difícil, mas pode diminuir, tá? Então, precisa tomar cuidado, precisa ver de que maneira que é feito para que não venha te prejudicar. Então, por isso que a gente fala, procure um especialista na área, para que a pessoa quando ela só faz aquilo, ela sabe o que ela está falando. Agora, o perigo é você pegar uma pessoa que não entenda tão profundamente do assunto e entra com uma revisão, ou a pessoa vai lá no juizado. Ela vai lá no juizado especial entrar direto com a revisão. Ela não fez conta. Uma vez aconteceu de um cliente me procurar e, olha, eu entrei, não tá andando, vê o que você pode fazer. Eu fiz o cálculo, falei, amigo, cancela, desiste. Mas por que, doutor? Porque se for feita essa revisão, o valor vai ficar menor. Então, não vai fazer. Pula fora, cancela esse pedido. Então, esses são os cuidados que a pessoa tem que ter para entrar com pedido de revisão. Tatiana, se eu entrar com revisão da vida inteira, pode... As pessoas acham que quando elas entram com uma revisão, o INSS pode cancelar só porque ela entrou com a revisão. Não, isso não pode. Cancelar a aposentadoria, suspender pagamento, não. Eu já estaria morta se fizessem isso, porque eu tenho nunca tive um caso de um cliente que tenha cancelado o benefício, tá? Não existe. Se você sabe o que você está fazendo, não tem perigo. Agora, se você é aposentado especial, vai revisar e você quer incluir período de aposentadoria especial, você entregou a arma para o bandido, ele vai cancelar sua aposentadoria, porque você não pode trabalhar em atividade especial quando você tem aposentadoria especial. Isso, entendeu? Então, precisa tomar cuidado para não fazer loucura. Bom, quem pode pedir depois do prazo de 10 anos? A Justiça aceita pedido de revisão após mais de 10 anos da concessão apenas em alguns casos. Um exemplo é quando a correção não está ligada a falhas no cálculo. É o caso da revisão do teto, que é devida por conta de mudanças na legislação. Outra exceção é quando o aposentado consegue provar que não teve condições de apresentar o documento que poderia aumentar o benefício, como vínculos que só foram reconhecidos após a conclusão de uma ação trabalhista, por exemplo. Onde apresentar o processo? Ações até 60 salários mínimos você apresenta no Juizado Especial Federal. Ações com valores acima de 60 salários mínimos, então uma revisão da vida inteira, que você tem aí 5 anos, um valor de mil reais de diferença, você já vai entrar na Justiça Comum, tá? Então, você tem que calcular. E quando a gente entra com uma ação, a gente já entra com uma ação apresentando o valor dos cálculos, tá? Porque agora é exigência. Eu não posso entrar com uma ação se eu não tiver o valor correto. Então, a gente já junta os cálculos e já comprova, porque principalmente para decidir se é juizado especial ou se é justiça comum previdenciária.
Então, eu vou dar alguns exemplos de revisões que são, assim, que a gente tem um resultado muito positivo quando a gente faz esse tipo de revisão. Então, revisão da vida toda, que teve o aval do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em 11 de dezembro de 2019, porque ela acrescenta contribuições feitas antes da implementação do Plano Real no cálculo da média salarial. Ela é vantajosa para trabalhadores que recebiam salários altos em outras moedas antes de julho de 94. É essencial pedir o cálculo a um especialista em previdência ou um contador especialista para você saber se vale a pena entrar com ação. Não adianta você não pedir cálculo. Ah, tem direito. Ah, eu recebi uma cartinha de uma associação, isso eu tenho um medo. Ah, ela falou que eu tenho direito a 300 mil de atrasado. Gente, como é que a associação sabe o valor que você tem de atrasado se não fez cálculo? Já começa daí. Aí você vai ver quem é, você não sabe nem de quem é a associação. Tem umas que colocam nomes parecidos com o INSS. Precisa tomar cuidado, porque você está entregando seus dados para pessoas que a gente não sabe quem são. Todo cuidado é pouco. Todo dia eu recebo mensagens de clientes. Olha, eu fui abordado. Olha, chegou uma cartinha. Ah, eu acho que é do INSS. Você vai ver, não é nada do INSS. Não tem nada a ver com o INSS. Então, precisa tomar cuidado para você não cair em golpe, tá? Bom, alguns tipos de revisão, elas devem ser reclamadas pelos aposentados na Justiça, como o caso de mudanças na legislação que afetaram negativamente o direito dos segurados do INSS, são reconhecidas só no Judiciário. Então, após o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidir que os segurados têm direito à chamada revisão da vida toda, ou revisão da vida inteira, como muitos conhecem, aposentados têm vencido ações e garantido o valor de atrasados. Então, a revisão, ela exige cautela, tá? Porque o pedido pode ser feito pelo aposentado que contribuía com valores altos à Previdência antes de 94. Não é todo mundo que tem direito. Às vezes a pessoa acha que tem direito, na hora que você faz o cálculo, você vê que o valor fica menor. Por isso, precisa tomar cuidado. Não dá para você chegar e pedir a ação sem fazer cálculo. Essa decisão do STJ considerou que esse período de recolhimentos deve ser incluído no cálculo da aposentadoria se for favorável ao segurado. Então, eles falam que a inclusão do período anterior a julho de 94, você tem que incluir no cálculo quando o valor é maior na concessão da aposentadoria. Então, a recomendação é sempre consultar um profissional especializado para fazer o cálculo necessário, que inclui conversão em reais e atualização monetária dos valores contribuídos. A gente tem várias moedas, a gente passa por várias moedas até chegar no real. Então, a gente tem que fazer conversão para chegar no cálculo. É um cálculo complicado, não é qualquer um que faz, tá? Então, a falta de cuidado ao analisar deve pedir uma revisão na Justiça, pode causar um prejuízo financeiro ao aposentado. Então, aí você entra com a ação, não fez o cálculo, aí dá menos. Aí você fala, não, mas então eu não quero mais. Aí o INSS fala, não, agora a gente vai continuar com a ação. Agora eu não quero desistir. Já pensou? Olha a complicação que você vai se arrumar. Então, faça cálculo. Então, esse processo contra o INSS pode ser longo e trabalhoso se o órgão vai ter profissionais especializados para defendê-lo adequadamente. Então, por isso, é importante você nomear um advogado. Mesmo que você entre no juizado especial, o INSS vai ter uma defesa, tá? E aí você não vai ter uma defesa adequada se você for lá sozinho. E aí, se você perder a ação e quiser recorrer, o aposentado vai precisar de um advogado e o prazo para fazer o pedido é curto, 10 dias. 10 dias para você entrar com a revisão, para você entrar com recurso. E aí é muito curto para você sair correndo e procurar um advogado nesse período. Então, só algumas revisões podem ser pedidas após o prazo de 10 anos de concessão do benefício, quando tem uma ação trabalhista, quando tem um documento que você achou que você não tinha. E aí você tem que comprovar que você não tinha o documento, que você não tinha acesso a esse documento, que só depois você chegou, que você acessou o documento, aí sim você pode pedir
a revisão da sua aposentadoria. Bom, vamos falar, entendendo essa revisão da vida inteira, que muita gente manda e-mail, quer entender, fala, eu estou com dificuldade, então vamos lá. São aposentados que contribuíram sobre salários altos antes de 1994. Eles estão indo na justiça para pedir que o período base de cálculos seja feita uma revisão nesse período. Então, na ação judicial, os salários recebidos antes da criação do real entram no cálculo da aposentadoria. O real foi criado em julho de 94, ele passou a ser a moeda. Então, por isso, o anterior não entra no cálculo do INSS, só que a lei manda entrar. A lei diz, a regra permanente manda colocar tudo. A regra de transição só a partir de julho de 94. E o INSS aplicou a regra de transição para todo mundo, independente de ser favorável ou não. Então, essa regra, ela foi criada pela Lei 9876 de 99, após a reforma previdenciária realizada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, para quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 99, o cálculo da aposentadoria é das 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Para quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 99 e atingiu as condições para se aposentar até 12 de novembro de 2019, o cálculo dos 80% maiores recolhimentos vale para todas as contribuições. Por quê? Porque ele passou a contribuir após 99. Bom, e para quem atinge as condições de aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019? Para essas pessoas não cabe a revisão da vida inteira, tá? Porque quem se aposenta pelas novas regras, que são válidas após a reforma, tem a média salarial calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 94. Aí já não tem choro nem vela, entra tudo. Bom, a gente tem reconhecimento de tempo especial, que quem trabalha em atividade insalubre tem direito ao tempo especial. Se o direito não for reconhecido na concessão da aposentadoria, que muitas vezes não é, o segurado precisa provar que trabalhava exposto a agentes nocivos à saúde por meio de formulários e laudos técnicos. Para atividades insalubres, isso é importante, exercidas até dia 12 de novembro de 2019, um dia antes do início da reforma, há o direito de converter período especial em comum. Bom, a gente tem também a revisão do teto, que é devida às aposentadorias concedidas entre 88 e 2003 para quem contribuía com valores altos e teve benefício limitado ao teto na época da concessão ou de uma revisão. Então, para quem se aposentou entre 5 de outubro de 88 e 4 de abril de 91, no período do buraco negro, é preciso ir na justiça. Em 1998 e 2003, o governo reajustou o teto acima da inflação. E quem já havia se aposentado com benefício limitado acabou sendo prejudicado. Bom, a gente tem acertos de vínculos e correção de salários que pode aí resultar num aumento da sua aposentadoria. Porque se o INSS errou no cálculo, porque ele não considerou algum período, é possível corrigir esse erro direto no posto. Pode solicitar quem teve salário informado pelo patrão menor do que o recebido de fato, períodos de trabalho sem registro conhecido na Justiça do Trabalho, que não entra no CNIS, verbas salariais reconhecidas em ação judicial que não fazem parte do cálculo da aposentadoria e trabalho feito antes dos 16 anos de idade que não foi contabilizado. Bom, inclusão dos períodos de auxílio-doença. Muitas aposentadorias que a gente pega, elas não entram no período que a pessoa recebeu o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se teve recolhimento intercalado, ou seja, você recebeu o benefício por invalidez, depois você pagou o INSS ou voltou a trabalhar, esse período tem que ser contado. E muitas vezes a gente verifica que não é. Então, se não foi contado esse período, você pode entrar com uma revisão do seu benefício, tá? Conta da média salarial é outra revisão possível, que é o primeiro passo para definir o valor do benefício, é o cálculo da média salarial. Até 12 de novembro de 2019, ela era calculada sobre os 80% maiores salários
após julho de 94, com a exclusão dos 20% menores salários. Então, você fazia lá o cálculo e aí você excluía os 20% menores. Então, se verificar que não houve o descarte correto, é possível você fazer uma revisão direto no INSS. Bom, quem comprovar que atingiu as condições de ter um benefício maior, conforme as regras antigas da Previdência, válidas até 12 de novembro, pode pedir uma revisão. Bom, quem conseguiu algum documento que lhe garanta a pontuação 86/96 antes das mudanças nas regras, então quem atingiu a pontuação e o tempo mínimo não tem o desconto do fator previdenciário. Por isso, a soma da idade ao tempo de contribuição precisa atingir entre 18 de junho de 2015 a 30 de 12 de 2018, era 85 pontos para a mulher e 95 pontos para os homens. Somando a idade com o tempo de contribuição, sendo no mínimo 30 anos para as mulheres o tempo de contribuição e 35 anos o tempo de contribuição para os homens. De 31 de dezembro de 2018 a 12 de novembro de 2019, 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Então, o trabalhador que comprova mais tempo de contribuição e com isso atinge as condições de se aposentar até 12 de 11 de 2019. Então, o cálculo da média salarial nesses casos é mais vantajoso porque desconta as 20% menores contribuições. Então, tem direito à revisão. Quem entrou na regra e o INSS não concedeu aposentadoria na regra, essa pessoa, se ela não deu nova entrada no benefício e cancelou aquele, ela pode pedir sim a revisão, tá? Bom, no atual caos que se encontra o INSS, dificilmente eles estão concedendo com a regra 86/96, tá? Então, eles não estão concedendo o benefício do valor correto. Então, muitas vezes a pessoa precisa entrar com uma revisão na justiça para conseguir o valor correto do benefício. E aquele trabalhador, como eu falei, que tem direito a se aposentar antes da reforma, mas o INSS não concedeu porque ele entendeu que algum período de contribuição não deve contar, pode entrar com uma ação para revisar, tá? Então, você pode entrar com uma ação, você pode pedir revisão desse benefício para que você tenha o valor correto, tá? Porque às vezes a pessoa fica, não, eu não vou, é muito trabalho. Só que assim, é muito trabalho. Só que se você revisar e ele vai aumentar o valor do seu benefício, você vai ter aquele aumento para o resto da vida. Então, é uma coisa que vale muito a pena. E as pessoas acham que é a partir de 10 anos, quando na realidade é até 10 anos. A partir do momento que você se aposentou, você já tem direito a fazer uma revisão. Até 10 anos de aposentado. Então, agora, quem se aposentou em 2010 tem até agora, esse ano de 2020, para fazer revisão. Senão, já fica complicado essa revisão. Então, a pessoa precisa entrar até 2020. Passados 10 anos, se ela não comprovar que tem um documento novo que ela não tinha acesso, vai ficar muito complicado esse pedido de revisão. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.